Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes. E hoje com os deputados federais Kim Kataguiri, do União Brasil, e Pedro Campos, líder do PSB na Câmara dos Deputados. O que eu acho um absurdo. E veja, eu sou um cara agradecido ao Congresso. Eu não sou um cara que tem rivalidade com o Congresso. O Congresso aprovou muitas coisas que a gente queria. No mesmo dia que ele, aprovou o decreto legislativo derrubando o OF que nós apresentamos, ele aprovou uma série de coisas, eu sou agradecido. Mas se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for a Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país, cara. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Sabe? Deputado Kim Kataguiri, queria começar pelo senhor. Lula fere a separação de poderes quando se coloca dessa forma? Bem-vindo. Obrigado, boa noite, um prazer estar com vocês dois. Não tenho a menor dúvida de que o Lula diminui a pequena o Congresso Nacional quando ele recorre ao Supremo Tribunal Federal todas as vezes que perde uma votação na Câmara dos Deputados. E olha que o Congresso Nacional aprovou, com meu voto contrário, boa parte dos absurdos que levaram a gente a viver a tragédia fiscal que a gente vive hoje. A PEC da transição, o arcabouço fiscal, a medida provisória do aumento do número de ministérios e várias outras contaram com a anuência, com o apoio do Congresso Nacional, muitas vezes comprado com emendas de orçamento secreto, o novo orçamento secreto do governo Lula, que são as emendas de comissão. A partir do momento que ele não respeita uma decisão soberana do Congresso Nacional, e quem utiliza a palavra soberana não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal, todas as vezes que o Supremo analisou projetos de decreto legislativo que controlam, né, o poder regulamentar do Executivo, que é exatamente dessa matéria que a gente trata no IOF, o Supremo entendeu que o Congresso Nacional é soberano na sua decisão de controle político. Ou seja, se o Congresso Nacional entende que o Poder Executivo exacerbou o seu poder regulamentar, a palavra final é do Congresso, não é do Supremo Tribunal Federal. E não é o Congresso que diz isso, é a própria jurisprudência do Supremo quando admite o controle político. E é óbvio que o presidente Lula e o ministro Haddad, né, cometeram uma ilegalidade no decreto do IOF por duas razões. A primeira razão é porque o IOF é um tributo de natureza extrafiscal, ou seja, ele foi feito para regular o mercado e não para arrecadar. A partir do momento que o ministro Haddad admite publicamente que o decreto do IOF foi publicado para arrecadar 20 bilhões de reais, ele admite a ilegalidade, ele confessa o crime. Ele diz, olha, estamos utilizando um tributo de natureza extrafiscal, né, de regulamentar, para arrecadar. Esse é o primeiro ponto, a ilegalidade material, né, em relação ao decreto. O outro ponto de ilegalidade é que você não pode criar um novo fato gerador, né, com um decreto, com uma medida infralegal. Só quem pode criar fatos geradores de tributos é o Congresso Nacional, aprovando uma legislação, ainda que esse projeto seja enviado, por exemplo, pelo Poder Executivo. Lula e Haddad poderiam ter feito isso, que é o caso do risco sacado. Esse fato gerador simplesmente não tem previsão na legislação. O Poder Executivo não pode, né, num decreto, numa medida que tem um peso legal inferior a uma lei, criar um fato gerador de um tributo, né? Isso é uma violação à própria Constituição. Ele criou uma nova modalidade, um novo momento em que se cobra o IOF que não está previsto na legislação. Então, é evidente que o presidente da República tomou uma medida desesperada assim, o nível de amadorismo chegou até a virar piada entre os economistas, porque o próprio presidente da República volta atrás da maior parte do decreto no próprio dia em que publicou, vendo o tamanho da atrocidade que cometeu. Mas não satisfeito, busca ainda conduzir o restante do decreto, mesmo com as suas ilegalidades, não consegue apoio no Congresso Nacional, e o Congresso, que, por meio da base do governo, sempre deu sustentação para os aumentos de gastos e aumentos de impostos do governo, a partir do primeiro momento que apresenta uma divergência, o presidente Lula vai lá e recorre ao Supremo. Espero que o Supremo preserve a sua jurisprudência de respeitar os projetos de decreto legislativo do Congresso Nacional. Deputado Pedro Campos, líder do PSB, o presidente defendeu cada macaco no seu galho. Ele fere a separação de poderes ao se colocar dessa forma?
Não, de maneira nenhuma. A Constituição prevê a independência e a harmonia entre os poderes. Então, quando é necessário falar de harmonia, é exatamente porque a independência ela não vai ser sempre um conceito objetivamente alcançado. Você tem áreas de atuação dos poderes que têm um sombreamento e é natural que isso aconteça. Nesse caso, por exemplo, do PDL e do IOF, quem começou a acionar o Supremo foi o PL, um partido da oposição, o partido de Bolsonaro, que entrou com ação direta de inconstitucionalidade para derrubar o decreto antes de ser votado o PDL. Então, se você for ver, acabou que todo mundo acionou o Supremo nesse caso específico. E em relação à constitucionalidade do decreto, a legislação do IOF permite que o governo ajuste a alíquota. Como foi dito, é um imposto que tem um objetivo regulatório, mas é um imposto que arrecada sim, como qualquer outro imposto. Então, se qualquer medida que fosse tomada pelo governo que aumentasse a arrecadação ou que diminuísse a arrecadação fosse suficiente para dizer que é inconstitucional aquilo, então o governo não ia poder nem mexer na alíquota. O fato é que outros governos já fizeram mudanças, como foi o caso, por exemplo, do governo Bolsonaro, em setembro de 2021, que editou um decreto ampliando e aumentando a cobrança do IOF com o objetivo de arrecadar 2 bilhões de reais para pagar a conta do Auxílio Brasil. E, inclusive, vários deputados que continuam deputados, como é o caso do deputado Kim Kataguiri, que eu tenho a alegria de debater aqui com ele no dia de hoje, estavam lá e não fizeram um PDL para derrubar o decreto de Bolsonaro que aumentou o IOF para poder pagar a conta do Auxílio Brasil. Então, a gente não vê um equilíbrio nas colocações que são postas. E em relação à questão do risco sacado, o IOF é um imposto de operações de crédito. O risco sacado acontece ali quando uma empresa ela vende a prazo e aquela empresa que vendeu antecipa aquele recurso. O entendimento do governo é que isso está funcionando como um crédito, uma antecipação daquele recurso e que aquilo poderia sim incidir uma cobrança de IOF. Agora vai caber ao Supremo Tribunal Federal entender nos termos do artigo 49 da Constituição se o decreto do presidente Lula extrapolou as competências que ele tem constitucionais ou não. Se o decreto não tiver extrapolado essas competências constitucionais e delegativas do legislativo na lei do IOF, então não há por que existir um PDL sustando aquele decreto se ele cumpre a legislação e se ele cumpre a constitucionalidade. Caberia ao Congresso Nacional editar um projeto de lei mudando a regra do IOF e não simplesmente tomar uma medida de derrubar o decreto. E acionar o STF é natural se você tem direito, se você acredita que o seu direito for lesado de alguma forma, tanto o PL, como acionou o STF nesse caso, como também o PSOL acionou, como o governo federal tem legitimidade de acionar. Agora vamos aguardar a decisão do STF em relação a esse caso concreto. Agora, deputados, independentemente do que vai decidir o Supremo Tribunal Federal, tem uma avaliação de que um mal-estar está presente nesse momento entre executivo e legislativo. Deputado Kim, o que é preciso ser feito para que essa crise entre Congresso e governo acabe? Sinceramente, eu não vejo solução, porque o próprio problema do governo Lula, né, que os petistas muitas vezes dizem que é a comunicação, e até contrataram o Sidônio, que seria o rei do marketing, para reverter a queda de popularidade do governo Lula, não funcionou. Não é a comunicação, é o próprio governo, é o próprio presidente da República, né? Inclusive, quando eu converso com deputados petistas, os próprios petistas, eu já ouvi a expressão, aspas, dizem que o presidente Lula perdeu o tempo da bola, não entende mais como funciona o Brasil, não entende mais como funciona o Congresso Nacional. Isso não sou eu que estou falando, são deputados da própria base, do próprio partido do presidente da República. Então, o primeiro ponto é, ele faz um governo ruim, e o governo ruim é um produto tão ruim que nem o marqueteiro consegue vender, como conseguia antigamente, quando não havia contraposição à narrativa oficial do governo, e nós tínhamos ali uma oposição meia-boca social-democrata feita pelo PSDB. O cenário mudou, o cenário é outro, né? A população vê com muita clareza que o governo gasta demais, e não é gasta demais, né? A direita critica porque o governo gasta demais com pobres. Não é gastar demais com pobre, não.
é medida provisória, né, pagando 2 bilhões de reais para a Âmbar, né, a empresa de energia ligada à JF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, aliados históricos, pouco republicanos do Partido dos Trabalhadores, é medida provisória para dar 2 bilhões de reais para eles, que já são bilionários. É taxação em cima das blusinhas que são compradas por pessoas mais pobres, que vem um vestuário mais barato nessas compras online e que o governo Lula, né, e inclusive com deputados que se dirigem de direita no Congresso Nacional votando a favor dessa medida, por causa de lobby de grandes empresários. Né? Eu vejo a suposta briga política, né, por exemplo, com o dono da Havan e o Lula. O dono da Havan estava lá fazendo lobby com o Lula para criar, né, o imposto de importação de 20% em cima, que na prática, né, acumulando os impostos, dá 92% em cima das compras online dos mais pobres. Estava atendendo o lobby da Magazine Luiza, estava atendendo o lobby de grandes empresas, de grandes varejistas que queriam reserva de mercado, proteção de mercado, e aí o governo Lula taxou os mais pobres, né, para privilegiar e proteger esses grandes empresários. Da mesma maneira que atendeu o lobby dos grandes bancos para fazer a aprovação do crédito consignado no CLT, né? Fazendo com que a população comprometa uma parte do seu salário no empréstimo para poder comprar comida no curto prazo e se endividar no longo prazo com juros cobrados pelos grandes bancos, que são os grandes beneficiários dessa medida. Ou mesmo os próprios privilégios tributários, que hoje o Haddad diz ser um grande combatente desses privilégios. Quando o governo Lula assume o poder, em 2003, ele assume com um país que concede ali menos de 2%, do seu PIB em privilégios tributários. Dilma II entrega o Brasil com 6,7% em privilégios tributários. Então, o próprio PT criou esse monstro que agora eles dizem combater, inclusive privilégio tributário para grandes veículos de comunicação, como o caso da própria CNN, que hoje goza de um privilégio tributário, a Rede Globo e outras redes de televisão que gozam de privilégio tributário, criado durante o governo Dilma e que agora o governo Lula diz combater, mas foi ele quem criou e que manteve historicamente. Então, a população vê que o governo Lula gasta demais e, para compensar esses gastos, aumenta os impostos. Então, a população é penalizada por essas medidas e, por isso, o governo é impopular. E o Centrão, mesmo recebendo um número recorde de emendas parlamentares bilionárias, ainda sob o orçamento secreto, na mesma lógica que funcionava sob o governo Bolsonaro, mesmo recebendo esse dinheiro, ainda assim acha que o custo de votar junto com o governo está ficando alto demais por causa da falta de popularidade do presidente da República. Então, eu não acho que esse conflito hoje, né, eu não digo entre o Congresso, porque eu não me sinto representado nesse conflito, porque em conflito com o governo Lula eu sempre estive, nunca estive em consonância, mas o conflito entre o Centrão, base do governo Lula, e o Palácio do Planalto é insolúvel por causa disso. Líder, o que é preciso fazer para que essa crise Congresso e governo acabe? Eu não vejo essa situação que está acontecendo como uma crise, porque, na verdade, se a gente for ver nos últimos anos, eu diria até do final do primeiro governo Dilma até o atual momento, a gente viveu muitos momentos de tensionamento entre o Congresso Nacional e o Executivo. Isso acabou virando mais rotina do que crise. O que tem que existir é muita habilidade para dialogar, para poder avançar com projetos importantes para o Brasil. Foi isso que o governo do presidente Lula fez. Priorizou uma reforma tributária que vai simplificar os impostos sobre consumo, que era uma demanda histórica. A última reforma tributária tinha sido feita durante a ditadura militar. Priorizou uma regra, que é o arcabouço fiscal, que tem garantido a sustentabilidade fiscal do país sem espremer os benefícios sociais e as políticas sociais que são tão importantes. É isso que garantiu para o Brasil um crescimento superior a 3% nesses últimos 2 anos. Os governos que foram causados pela atuação, por exemplo, do MBL, ali o governo Temer, o governo Bolsonaro, não entregaram isso ao país, um crescimento de 3% ao ano. E quando priorizaram agendas legislativas, priorizaram, por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência tirou 600 bilhões em 10 anos da Previdência. A gente viu, por exemplo, o escândalo que está sendo descoberto no governo Lula, que iniciou no governo Bolsonaro, do desvio das entidades do recurso dos aposentados. O valor total são 6 bilhões nesses últimos 4 anos.
a reforma da Previdência tirou 600 bilhões dos aposentados em 10 anos. Então, o que a gente vê, na verdade, é uma visão de mundo de parte do Congresso Nacional e parte, principalmente, da oposição mais à direita, que acredita que a solução para o Brasil é arrochar o salário, não garantindo um crescimento real do salário mínimo, é cortar políticas sociais, é fazer um arroxo fiscal que no Brasil, quando tiveram a oportunidade, não entregou o crescimento econômico, a geração de emprego, a geração de renda, a geração de oportunidade que os governos do presidente Lula entregaram. Em relação a essa questão da popularidade do governo, é importante dizer que o presidente Lula, desde que ganhou a eleição em 2002, ganhou todas as eleições, tirando a que ele estava preso e que foi impedido de concorrer, ele ganhou todas as eleições. E até a presidente Dilma, que o nosso partido não votou em Dilma em 2014, nós tínhamos uma candidatura de oposição a Dilma, mas até a presidente Dilma foi reeleita. Então, essa visão de que a popularidade do presidente Lula inviabiliza o diálogo com o Congresso, a eleição do ano que vem, não é uma discussão real. Nós vamos ver no ano que vem os resultados que vão aparecer do voto da população brasileira. E daqui para lá a gente tem que cuidar do povo brasileiro, de avançar projetos importantes, de garantir os programas sociais e manter essa estrutura de ganho real do salário mínimo, de avanço das políticas sociais, de melhoria do sistema tributário, que é o que garante crescimento econômico e geração de emprego para o país. Vou dar mais 30 segundinhos para cada um, para a gente terminar esse bloco com alguns comentários. Deputado Kim Kataguiri, vou começar com o senhor. O presidente Lula, durante a semana, procurou a cúpula do partido do senhor União Brasil para conversar. O que dizer sobre isso? Olha, primeiro, eu já estou de saída do meu partido, então eu vou me abster de fazer esses comentários e aproveitar esse gancho para comentar o que acabou de falar o deputado Pedro Campos, né, sobre governos que tiveram influência ou chegaram ao poder por causa do MBL. O MBL nunca governou o país, deputado Pedro. Vai governar ainda, principalmente agora que nós temos o nosso próprio partido político, o Partido Missão, e eu conto com a sua oposição quando nós formos governo. Mas o que eu quero colocar em relação ao que você disse é, primeiro, se a reforma da Previdência foi tão ruim assim, por que o governo Lula não utilizou sua ampla maioria na PEC da transição para revogar a reforma previdenciária, né? O PT tem um histórico de fazer oposição a boas medidas, como foi o caso do Plano Real, a própria Constituição de 88, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e depois surfar nos alicerces que foram plantadas por elas. Deputado Pedro, também dou 30 segundos para essa resposta, colocando mais um ponto aqui. Partido do senhor PSB deu maioria de votos para a derrubada do IOF, projeto do presidente Lula. Em relação à votação do partido, a bancada foi liberada. Cada deputado votou de acordo com a sua consciência, com a sua posição. Nós tínhamos um entendimento na votação que foi feita da urgência, contrária à urgência, votamos em maioria contrário à urgência, porque achávamos que esse debate deveria ter sido feito de outra forma, mas na hora do mérito é um tema que é sensível, que trata de aumento de imposto. A gente entende que é um aumento de imposto para aqueles que podem pagar e que têm condição de fazer o equilíbrio fiscal, mas liberamos a bancada para que cada deputado tivesse o seu posicionamento, até porque esse não é um tema estruturante do país. O decreto em relação ao IOF e a tributação de IOF não é a solução para os problemas de justiça tributária no país. Uma pesquisa da Genial Quest traz o posicionamento dos deputados federais em relação a projetos que tramitam no Congresso Nacional. Quando o assunto é imposto de renda, 88% são favoráveis a elevar a faixa de isenção e apenas 5% são contrários. 7% não sabem ou não responderam. O cenário muda ao tratar da escala 6x1. Apenas 22% são a favor de redução da jornada de trabalho e 70% são contra. 8% não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 203 deputados federais, o que equivale a 40% do total da Câmara, entre os dias 7 de maio e 30 de junho. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ao debate. Líder, queria começar com o senhor dessa vez. Essa tensão com o governo pode inviabilizar a aprovação desses projetos? Imposto de renda, fim da escala 6x1.
não acredito que a tensão com o governo será o fator central em relação à votação desses projetos. É lógico que o governo terá um papel de articulação política com os projetos que são prioritários para o governo. A questão da justiça tributária com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que precisa ser compensada, até porque a reforma que nós fizemos, a reforma tributária do consumo, ela só foi possível porque ela era uma reforma que não aumentava nem diminuía os impostos, ela só reequilibrava esses impostos, e a reforma da renda tem que seguir essa mesma lógica. E se você vai isentar quem ganha até 5.000, tem que cobrar do andar de cima, daquelas pessoas que são isentas dos impostos, que recebem a sua renda através de lucros e dividendos ou de outras formas de impostos de renda que faz com que você seja isento dos impostos e que, de certa forma, tem que pagar para que haja uma compensação. O Brasil, inclusive, precisa discutir até a ampliação da carga tributária em relação à renda para poder diminuir a carga tributária em relação ao consumo. A gente viu uma discussão que foi feita, até com muita mentira e desinformação, dizendo que a reforma tributária ia nos dar o maior imposto do planeta, um IVA de 27%. A reforma tributária não aumentou imposto nenhum, ela só deixou claro que nós cobramos imposto demais sobre o consumo. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, que não paga imposto de renda, mas que gasta todo o seu salário, paga 27,5% dos impostos sobre o consumo. E isso ficou evidente com a reforma tributária do consumo. E só será solucionado se nós reequilibrarmos. Para reequilibrar, precisa tributar melhor a renda, precisa taxar também as heranças da maneira correta, as grandes fortunas da maneira correta, porque senão, no final das contas, vai sobrar a conta para o pobre pagar. E em relação à questão da escala 6x1, essa é uma pauta que não surgiu do governo, essa é uma pauta que surgiu da sociedade, de um setor da sociedade que trabalha 6 dias na semana, que não tem condição nem de ter um dia de descanso, de ir ao médico, de estar com sua família e que tem sim um pleito justo de discutir a escala de trabalho. Deputado, que em Kataguiri a tensão com o governo pode contaminar andamento, tramitação e votação do imposto de renda e fim da escala 6x1? Eu quero começar com a escala 6x1. Não é pauta de governo, e eu acho que nesse sentido o deputado Pedro Campos foi bastante honesto. O governo Lula não vai mover uma palha para que essa pauta avance e já deu várias sinalizações disso, mesmo porque já existe uma PEC anterior, né, já protocolada, anterior é da deputada Érica Hilton, que é a que ganhou mais destaque, mas anterior já protocolada por um deputado petista, e nunca houve nenhum pedido para que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça pautasse essa medida, e muito menos que depois fosse formada uma comissão especial. Então não há nenhum interesse do governo em relação a isso. O governo utiliza esse debate de uma maneira oportunista para iludir as pessoas, para fingir que está promovendo esse debate. Esse debate não existe dentro do governo. Aliás, eu tive recentemente na Organização Internacional do Trabalho e estava presente o ministro do Trabalho, Marinho. Assim, isso é zero da agenda trabalhista do governo promover essa pauta. Isso é puro e simples palanque político. Em relação à isenção do imposto de renda, eu acho que com muita tranquilidade, inclusive com o meu voto, a isenção vai ser aprovada. A discussão está no aumento de tributação que o governo quer promover. E aqui eu quero rebater um ponto que foi colocado pelo deputado Pedro sobre pessoas isentas, né? Não existe pessoas isentas. Não é porque não existe a tributação sobre lucros e dividendos que quem tem uma empresa e distribui lucros e dividendos não paga nenhum imposto sobre isso. Isso é uma mentira e é pacífico. Mesmo entre economistas que são críticos do nosso modelo, ou mesmo entre advogados tributaristas, de que não existe essa isenção. O que existe na realidade é a tributação por outros meios, como o imposto de renda sobre pessoa jurídica, como a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, há tributação sobre os lucros, há tributação sobre o faturamento bruto, há muita tributação no Brasil. E a minha divergência de visão de mundo com o que veio da proposta do governo é que, primeiro, historicamente, nós deveríamos ter atualizado a tabela do imposto de renda ano após ano pela inflação. Nós não deveríamos compensar isso com aumento de imposto sobre qualquer outro setor, porque nós já temos a maior carga tributária dentre todos os países emergentes. A gente deveria compensar isso com corte de gasto. E tem muito gasto inútil ou que só privilegia o topo da cadeia pública ou privada para a gente cortar. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muitíssimo aos dois, deputado Kim Kataguiri, do União Brasil,
líder do PSB na Câmara, deputado Pedro Campos, muito obrigada pela participação. O Grande Debate termina por aqui. A gente lembra que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Uma ótima noite a todos. Pense bem, pense CNN.